Señor Jesús, querido Maestro, luz bendita de nuestros corazones, tu Señor, nuestro más grande presente. Te agradecemos, Señor, por este día que casi termina. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estudio, de estar reunidos en familia y con amigos. Estamos reunidos, Señor, en tu nombre, con el objetivo de entender tu doctrina de luz, con el esclarecimiento, Señor, que nos trae la doctrina espírita. Agradecemos, Señor, por todos tus enseñamientos. Te agradecemos, Señor, por la paz y la claridad que traes a nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a entender tu evangelio. Te pedimos, Señor, que tus vibraciones de paz, de amor, de luz nos envuelvan a todos los que estamos presentes y a todos los que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Damos las gracias, Señor, por estos queridos benefactores que con tanto amor y cariño nos cuidan, nos guían, nos protegen. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestras conciencias, que podamos entender tus mensajes divinos, que todo quede grabado en nuestros corazones, Señor, para que podamos seguir tus pasos, para que podamos dirigirnos, Señor, hacia el buen camino. Gracias, querido Maestro, que tu presencia, tu luz, llegue siempre en nuestras vidas y que nos acompañes hoy y siempre. Que así sea. Obrigada, Yuri. Então, vamos lá para a nossa leitura. A Val poderia ler o primeiro texto, por favor, Val? Posso sim. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes? Porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação.
A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e mesmo menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável de vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Obrigada, Val. Terra, nossa escola. Contempla a beleza da terra, a nossa velha escola, para que a treva do pessimismo não te negreje a estrada, anulando-te o tempo na regeneração do destino. Não será fazer lirismo inoperante, mas sim descerrar os olhos no painel das realidades objetivas. Repara o sol, que é luz sublime e infatigável. O céu a constelar-se em turbilhões de estrelas, novas pátrias de luz, exaltando a esperança. A fonte que se entrega, mitigando-te a sede. A árvore generosa a proteger-te os passos. A semente minúscula, abrindo-se em flor e pão. O lar aconchegante a guardar-te ditoso. Tudo no altar da natureza é prazer de auxiliar e alegria de servir. Entretanto, muitas vezes, trazemos em nós próprios tristeza e crueldade por tóxicos da vida. E renascentes do ontem, cujos minutos gastamos na edificação do próprio infortúnio, temos o coração como um pote de fel, aniquilando em nós as bênçãos da alegria. Não podemos negar a condição de espíritos prisioneiros quando se nos desdobra a experiência no corpo. Entretanto, é nesse cárcere oportuno e valioso que recapitulamos as nossas lições perdidas. É na veste da carne que tornamos ao adversário do pretérito, à afeição mal vivida, ao obstáculo que se fez resultado de nossa própria incúria. Não há na terra mal senão em nós mesmos, mal de nossa rebeldia multimilenária diante da eterna lei, gerando os males que nos marcam a imprevidência. Descerremos desse modo as portas de nossa alma à luz da grande compreensão e buscando aprender com os recursos do mundo, que nos amparam em nome da providência. Reajustemo-nos no amor que entende e auxilia, purifica e serve. Sempre purifica e serve. Desculpa, a gente perdi aqui. Sempre na certeza de que, refletindo em nós os propósitos divinos do bem que nunca morre, encontraremos, desde agora, nas complexidades e nevoeiros da terra, o precioso trilho de nossa ascensão para o céu. Emmanuel Luz no Caminho, Chico Xavier. Muito bom, obrigado, Yuri, Val, obrigado, Giovana. Nós temos um texto, né? São dois textos muito bonitos, de uma riqueza muito grande, e eu começaria pelo primeiro, na verdade, chamando a atenção para alguns aspectos. Nós estamos aqui, né, num culto do Evangelho, e isso é uma bênção, é uma oportunidade que nós temos de reflexão, de aprendizado. E chegando ao conhecimento espírita, é muito interessante, porque num certo momento, com a noção de reencarnação, nós nos damos conta, né, que tem muita coisa na nossa vida que é, na verdade, fruto, né, das nossas ações. Que seja no passado, que seja agora, né, na vida atual, né, as causas atuais das aflições. Mas
é interessante que nós não estamos aqui num tribunal. Né? Nosso objetivo é que, se nós já chegamos à compreensão de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que, muitas vezes, né, as consequências desses atos são aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós já avançamos bastante. Isso já é um avanço muito grande. Porque tem milhões de irmãos nossos que estão vivendo como ele diz ali no final da mensagem. É o azar, é o acaso, é a sorte, né? O má sorte, é Deus que é o culpado, né? É o próximo. Então são muitos irmãos nossos vivendo ainda no modo a culpa é de alguém, né? A culpa não é minha. E é muito interessante esse nível de maturidade ao qual nós já chegamos. Né? A nossa reflexão de hoje é para que nós, ao meu ver, né, num certo sentido, que a gente reflita, analise. Né? Por exemplo, cada um de nós aqui está numa fase diferente de vida. Alguns são casados, outros não. Alguns têm filho, outros não. Alguns são jovens, outros mais velhos. E cada um de nós tem que, dentro do seu próprio universo de vida, refletir. Né? O que eu estou vivendo que é fruto das minhas ações? O que eu estou vivendo que é consequência do que eu escolhi? Né? Em que medida eu sou responsável daquilo que está me acontecendo? Eu não posso escolher se hoje vai chover ou não. Então, é óbvio que se cair uma chuvona e quebrar uma parte do telhado da minha casa, eu não sou responsável por isso. Mas quando eu construí a casa, eu posso ter escolhido o material mais barato. Então, indiretamente, eu sou responsável por isso. Então, é muito sutil, né, tudo isso. Mas não existe julgamento. Né? O mecanismo da vida você é livre para escolher. Então, por exemplo, se nós somos um jovem que está participando aqui, você está numa fase de escolhas. Então, é importante saber isso, porque você sabe que as consequências da vida vão chegar mais tarde. Então, a pessoa, o estudo que você quer fazer ou não fazer, as pessoas que você tem como amigo ou não tem, os caminhos que você escolhe ou não escolhe, tudo isso vai trazer consequências. Mas se nós somos alguém mais velho, a nossa fase é outra. Né? Não adianta eu me culpar. Como é que eu reajo àquilo que está me acontecendo agora, que já são frutos das minhas escolhas? Porque isso também é uma escolha. Né? Como eu estou reagindo ao que me acontece. Eu já fiz escolhas e já tive tempo de avaliar as consequências dessas escolhas. Mas como eu estou reagindo hoje e agindo hoje também é uma escolha. Né? Que vai me levar para uma direção ou vai me levar para outra. Que vai melhorar as coisas ou vai piorar as coisas. Então, a vida é um processo de escolha permanente. E isso é muito bonito. A doutrina espírita é muito bonita nesse aspecto, porque nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para ser duros mesmo conosco, muitas vezes nós somos duros, né? Ou com os outros. É uma reflexão que nos leva, né, a considerar seriamente que nós somos responsáveis. E quanto mais cedo eu aprendo isso, quanto mais rápido eu aprendo isso, mais atento e com mais cuidado eu vou tomar as minhas decisões. Porque eu sei que eu terei que responder por elas. E não porque Deus é mau, não porque Deus me julga, simplesmente porque Ele me dá a liberdade de agir. E isso é muito sério. Isso é uma responsabilidade muito grande. Se Deus quisesse bloquear a nossa liberdade, Ele teria meios para isso, mas Ele nos deixa livres. Só que Ele conectou a liberdade à lei de ação e reação. Então, aí eu não tenho escolha. Eu posso escolher o caminho que leva para o lado direito, mas eu vou encontrar obrigatoriamente o que está naquele caminho. Eu não posso encontrar o que está no esquerdo.
né? Então, quando nós tomamos decisões, todo um mecanismo que está em ação nisso, né? Eu não vou entrar nesses aspectos, seria um curso aí, né, com os psicólogos e especialistas, né? O que entra em jogo quando nós tomamos decisões? Mas nós sabemos que as nossas decisões são nossas, né? E mesmo quando nós fazemos de conta que não são nossas e deixamos aos outros decidir, é uma escolha também. Eu estou escolhendo não escolher. Então, para onde nós vamos? Decide aí você. Depois você não pode reclamar, né? Você deixou o outro decidir, você delegou, né? Então, tem uma série de coisas aí para a gente refletir, né? Mas que a gente aprenda com essa reflexão, né? O objetivo dela não é que a gente saia daqui chateado, porque todos os problemas da vida são meus erros, são meus, né? Não é isso. É de que modo eu, refletindo sobre isso, posso melhorar a minha capacidade de agir, de decidir e de reagir às coisas, né? Porque reagir também é uma forma de ação. Então, que a gente reflita em tudo isso e faço essas, né, a introdução, as minhas palavras iniciais, e abro para quem se sentir, né, inspirado e quiser dar a sua participação. Boa noite. Então, vamos lá. Esse texto eu acho que é um dos mais importantes do Evangelho e a primeira vez que eu li, eu me lembro que eu fiquei surpresa, porque é como se ele dissesse assim, às vezes a gente fica procurando nas outras vidas, né, a razão, e ele diz assim, não, tudo que você está vivendo, a maior parte das coisas que você vive hoje é a resposta das tuas escolhas que você fez hoje, nessa vida aqui, né? Então, para mim eu me lembro que a primeira vez que eu li foi um pouco como assim, não fica procurando lá na outra vida. As coisas de dizer, não, mas tá acontecendo isso porque provavelmente na outra vida eu devo ter feito alguma coisa. Não, pode ser que eu tivesse consequência nessa vida aqui mesmo. E não só para o mal, para o bem. Eu acho que às vezes essa parte do bem a gente esquece. Porque as coisas boas que a gente está vivendo também são consequências das nossas escolhas nessa vida e em outras. Então, se você tem pessoas equilibradas do teu lado, é provavelmente porque você soube mantê-las do teu lado e que você soube estabelecer uma relação equilibrada com elas. Se você tem filhos que te respeitam, se você tem pais que te ensinaram a respeitar, então, se você tem se você se entende bem com teus irmãos, tudo isso são conquistas nossas, né? São conquistas do nosso aprendizado com relação à nossa humildade, ao nosso respeito com o outro. E eu acho que às vezes a gente é muito duro conosco mesmo e a gente acaba esquecendo as nossas conquistas em termos de desenvolvimento, né? Então, as coisas que a gente tem hoje, positivas na nossa vida, também são uma conquista. Também são o reflexo das nossas boas escolhas. E então, existe uma consciência a ter aí, né? No que a gente tem feito de bom, porque a gente pensa, o que eu fiz de errado para merecer isso? O que eu tenho que corrigir em mim? Mas o que eu tenho de bom que eu preciso valorizar? Que coisas boas que eu faço que eu preciso fazer mais? Que eu preciso ter consciência que eu faço e que são boas para mim e para o outro, né? Então, é uma das maneiras que eu fiquei pensando de como que a gente poderia ir mais profundamente nesse texto. Porque eu tenho a impressão que ele tem muitas camadas, né? Como todos os textos desse evangelho. À primeira vista é isso. Não, peraí, os problemas que você tem hoje não são das vidas passadas, são dessa. Mas o que a gente pode tirar de mais desse texto? Perfeito. Muito bom. Exatamente. Acho que ninguém aqui pode dizer que não está aflito, ou não esteve aflito, ou estará aflito em algum momento, né? Porque as aflições fazem parte da vida. Nós estamos no mundo aprendendo, e a gente aprende muito mais nas aflições e nos sofrimentos do que na festa, né? E nas alegrias. Então,
Não tem como fugir das aflições. Então, mas quando as aflições batem à nossa porta, porque elas batem não tenhamos ilusões, porque elas batem no rico, no pobre, no católico, no protestante, no espírita, qualquer pessoa, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós vamos, em algum momento, nos colocarmos diante de situações difíceis e para onde vamos, né? E eu acho que o fato de estarmos aqui é estarmos nos preparando para, quando esses momentos chegarem, né, um momento de aflição, um momento de dificuldade, de sofrimento, é a gente ter, né, bagagem, ter base para poder fazer as boas escolhas. Então, as aflições nos chamam a uma reflexão, a um aperfeiçoamento, a ver as coisas, né, com mais clareza, né, e quando a gente está quando a gente aprende, quando a gente estuda, nós estamos colocando dentro de nós, né, elementos para nos ajudarem a enfrentar esses momentos difíceis, né, quando Jesus disse, não tem, no mundo vocês tereis aflições, mas tenhais coragem, porque eu venci o mundo. Então, Jesus, ele nos preparou, né? Ele nos disse, ele não escondeu isso de nós, né? Que a gente não ia passar pelo mundo sem sofrimento. Nós vamos passar por sofrimentos, mas esses sofrimentos muitas vezes vêm das escolhas erradas que fazemos, né? E as bênçãos e as alegrias os momentos de alegria e de contentamento vêm das boas escolhas. Mas eu acho que as escolhas, elas a gente está, como César disse, a gente vai estar sempre tendo que escolher, mas quando a gente está estudando, quando a gente se prepara, a gente vai ter elementos para fazer, né, essas escolhas, e aí a gente vai ter, colher mais frutos, né? Mas o que a gente pode fazer diante das aflições? Se a aflição chega, eu acho que a gente tem que tomar com muito cuidado para que a revolta não tome conta, né? Não nos revoltarmos contra Deus. Por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Então, não olhar as coisas com revolta, olhar sempre com aprendizado, porque como Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque aqueles que sabem vencer as aflições e encarar as aflições com tranquilidade serão os bem-aventurados, né? Porque sabendo, né, quando a gente sabe atravessar os momentos difíceis, com entendimento, com compreensão, aí as coisas são mais fáceis, né, de serem atravessadas. Então, é um convite a essa reflexão, nossa, as nossas escolhas podem ser realmente escolhas nós estamos sempre diante de escolhas muito importantes a serem feitas, mas quando a gente se prepara, né, com uma bagagem para que, diante dessas escolhas, saibamos fazê-las, conscientes, né, eu acho que aí a gente corre menos riscos, né, de sofrimento. Bom. Excelente, vamos então em frente, abrimos a palavra para mais participações. Façam um sinalzinho. 3, 4 ao mesmo tempo, não, por favor. Anices. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque hoje eu tive um certo probleminha, porque normalmente eu recebo o link pelo e-mail. E eu não recebi, então eu estou vendo só pelo celular. Mas vocês vão me desculpar aqui, porque eu fiz um estudo, né? E eu coloquei assim, como causa o caráter e o procedimento, que seja fruto dessa encarnação ou de outra. O nosso caráter e o nosso procedimento, ele é de muitas vidas. A gente vai melhorando, né? Nessa vida, nós estamos seguindo uma diretriz diferente. Então, eu estou colocando aqui que uma causa de aflição é a imprevidência, é a ausência de preocupação. É como se
a pessoa ela não tem prevenção nenhuma, não tem cuidado nenhum, né? É um problema. As coisas acontecem, ela não toma conhecimento daquilo, né? Um outro ponto também que eu coloquei assim, tem muitas uniões que o coração ele não tomou assim parte. Às vezes você tem uniões aí, mas pela beleza física e pelos interesses também até da própria sociedade, né? É uma aflição. E disputas também que tem devido à falta de moderação. A gente tem muitas experiências no trabalho, mesmo entre nós, até na casa espírita, né? Disputa dentro da casa espírita. Quer dizer, isso é uma aflição. Enfermidades, né? Excesso de tudo. Você não tem tempo para nada. Você não tem tempo assim para fazer uma leitura, para fazer um estudo, para participar de um trabalho fraterno. Você só tem tempo para cuidar das coisas materiais, né? Eu estou falando de um modo assim genérico, né? E o problema também, eu tenho visto muito assim pais infelizes, porque eles não educam os filhos. Eles acham que as coisas são normais. O mundo atual é muito diferente do mundo deles, então isso aí, eles falam, isso aí está normal. Aí uma pessoa vai envolver com droga, não vai querer ter responsabilidade, né? E em outros termos assim, que eu coloquei aqui, que o homem é causador, e nós já falamos aí, de seus infortúnios. A vaidade acusa a providência. Muitas vezes a gente fala, isso é má sorte, não sei o que lá. Quer dizer, é comum a gente cair. Você nunca que fala que o problema é seu. Você fala que o problema é do outro. A gente, quando está comentando uma coisa, eu tenho feito até questão de ouvir comentários. Se não estiver falando mal de alguém, não está bem. Isso aqui eu estou falando aqui no Brasil, né? Mesmo nas reuniões espíritas, eu saio assim, tem duas pessoas comentando. Está comentando mal de alguém, né? Quer dizer, é uma aflição que você está arranjando, né? Eu coloquei aqui que a vacina para melhorar, para evitar as aflições, é a melhoria moral e intelectual. O que seria isso? Para mim, nós temos que conhecer e exercitar o Evangelho de Jesus. Quando a gente entra numa loja, a gente ter mais educação na loja, tratar as pessoas bem, ajudar aqueles que estão em dificuldade. Quando chega no caixa, a gente já chega nervoso, porque nós enfrentamos uma fila, né? Eu coloquei também, direcionado um pouco aqui, que nós estamos falando assim das aflições, a Terra como um mundo de provas e expiações. A existência no orbe é mais material, mais distante da perfeição. Então, não assusta com essa guerra que está havendo aí lá entre a Rússia, né, e a Ucrânia, não assusta, não. A Ucrânia, né? Porque nós estamos num mundo material. A pessoa está querendo ser dona do mundo, né? Quer dizer, vivemos abraço com tantas misérias. Essa daí é uma. E outras que nós mesmos constituímos, né? As nossas paixões, tanta maldade, tantas enfermidades, caracterizam o quanto é nossa imperfeição e o quanto a Terra ainda tem para desenvolver. Normalmente, a gente só quer resolver as coisas através de discussão, de grito mesmo, de falta de paciência, né? Quer dizer, em face das nossas imperfeições, Deus nos colocou na Terra, diante das provas e expiações, possamos, assim, purificar
e ascender para um mundo mais ditoso. Eu estou aqui na Terra para melhorar. Quando eu falo assim, nós temos que realmente, para mim, o seguinte, foi uma bênção a doutrina espírita para mim. Eu vou falar para vocês não riem, não. Encarnação anterior, eu tenho uma mediunidade meio assim complicada, eu era comandante japonês de guerra. De vez em quando eu me vejo assim, comandando guerra. Sonho, né? Tem pesadelo com isso, né? Então, aqui eu vou colocar assim o seguinte, que haverá uma minimização, né? Se as pessoas ficassem tocadas com os procedimentos dela, a pessoa não se toca, né? Elas não se perturbam com o mal que elas estão fazendo, né? E como conclusão, eu coloquei assim, quando houver predominância do bem sobre o mal na Terra, reinará o amor e a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Por quê? Enquanto não houver justiça, eu não acho justiça você não ter paciência com a pessoa que está muito nervosa gritando com você. Ela está precisando de amparo. Compreendeu? Então, eu procuro evitar que a outra pessoa tenha esse tipo de aflição, esse aborrecimento. A gente vê que a pessoa não está se controlando, que é uma aflição. Aí eu vou arranjar uma aflição para mim também, né? Então, nessa condição, se o homem tiver assim numa condição espiritual melhor e tudo, ele vai atrair bons espíritos aqui, afastando os maus. Eu vou ter assistência espiritual para minimizar a minha aflição e do próximo, né? Então, essa condição de atração dos bons acarretam a ausência do orgulho e do egoísmo. E, em outros termos, para mim, nós estamos realmente num mundo de provas e expiações. Agora, o que é isso? Os aborrecimentos que estão acontecendo para mim é exercício para eu melhorar, não é? Não é para eu ficar aborrecido e ficar comentando sobre ciclano ou bertano. Eu estou falando com vocês assim, eu tenho feito muito isso. Tem duas pessoas conversando, eu entro assim para ouvir o que elas estão falando. Se não estiver falando mal de alguma coisa, muda meu nome. Eu não vou chamar mais Nícias, não. Entendeu? Então, a pessoa fica arranjando aflição no meio onde ela está, porque aquilo ali é uma energia negativa, né? Seria mais isso aí que eu tenho a comentar, viu, gente? Perfeito, seu Nícias. Muito obrigado. Como o seu Nícias disse no início, né, o nosso caráter e a nossa personalidade já são fruto, né, muitas vezes, em boa parte, das nossas escolhas do passado, né? Isso me fez pensar que qual é a condição para a escolha, né? Já que muitas das nossas dores e aflições provêm de escolhas feitas nessa vida mesmo. E quando nós olhamos, é lógico que eu só posso escolher de acordo com a distância na qual eu enxergo. Eu só posso escolher conforme o meu grau de maturidade, eu só posso escolher conforme a minha estrutura, né, de percepção da vida, como eu vejo a mim mesmo, como eu vejo os outros, como eu vejo a vida. E é interessante que nós podemos, fica meio óbvio, né, quando a gente pensa isso, que quanto mais eu me melhoro pessoalmente, mais as possibilidades de fazer escolhas corretas também vão se apresentando. E daí a necessidade, né, da gente estar sempre nesse esforço de se melhorar espiritualmente. E
E há duas posturas, né, nesse caminho de fazer escolhas. Há pessoas que têm consciência que são responsáveis da sua própria vida e das suas próprias escolhas e vão ser muito determinadas, muito eficazes, muito competentes, mas visam sempre a conquista daquilo que interessa ao ego pequenino, né? Então, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero ter família, eu quero ter prazer, eu quero, né, ter conquistas. E aí a pessoa se esquece, né, que existe Deus, que existe uma lei divina e que nós precisamos ajustar. Aqui, o segredo aí é ajustar o meu eu ao eu divino. As minhas escolhas devem cada vez mais se aproximar da lei divina. É esse o segredo de ser feliz. É esse o segredo de ter sucesso, espiritualmente falando. Então, viver começa a ser um ato, né, de muita responsabilidade para nós espíritas, porque eu não escolho só querendo responder às minhas paixões, aos meus desejos, aos meus propósitos. Há homens que mostram que é possível conquistar qualquer coisa, né? Você olha Napoleão, né? Você olha Júlio César, você olha os grandes cientistas, os grandes conquistadores, tem pessoas que são tenazes, né? Elas vão à luta para conseguir o que querem. A questão é: o que você quer reflete aquilo que é realmente importante espiritualmente? Aquilo que você quer vai ser o melhor para você, para o teu futuro espiritual? Aquilo no qual você coloca a tua energia vai ser aquilo que vai te trazer mais felicidade ou vai te trazer um karma pesado e uma série de coisas difíceis pelo futuro? Então, nós temos aí, né, um trabalho de reflexão, de melhoria pessoal, de melhoria estudar, por isso que estudar é importante, né? Nós vamos aprendendo a avaliar as coisas, a entender o que acontece, a analisar a vida, a entender as leis divinas, e ao mesmo tempo nós vamos fazendo esse esforço de melhorar, né, com essa percepção, a nossa capacidade de escolher. Porque as escolhas infelizes que eu fiz quando eu não tinha consciência refletem também aquilo que eu fiz de mim mesmo. Se eu sou alguém desavisado, desatento, isso reflete o que eu construí, né? Eu sou assim porque eu me fiz assim. Então, é amplo, né? Oi, João. Oi, César. Na leitura, né, do primeiro texto, um texto, como a Val falou, né, um dos mais importantes, é um texto que eu também me lembro dele, né, de um daqueles que a gente lê e fica, né, porque a gente encontra muitos exemplos, né, no dia a dia, e na minha profissão, eu vejo isso cotidianamente, eu tenho usado, né, esse princípio é um princípio de causa e efeito, né? Então, por exemplo, eu fiz até um vídeo recentemente da questão da atividade física e do envelhecimento, né? Então, eu vejo pessoas chegando na casa dos 70, dos 75 anos, né, morrendo de dor, abusando de analgésicos, mas ficam nos consultórios médicos, nas internações, que tiveram uma vida que não cuidaram, né, do corpo e tudo mais, e colhem o preço. Né? Aí a gente pensa, poxa, deixa eu avisar esse pessoal mais novo, né? Está na casa dos 40, dos 50, gente, vamos se cuidar, vamos fazer uma atividade física regular, vamos cuidar desse colesterol, dessa diabetes, aí que você vai colher lá na frente os efeitos, né? A gente está falando aqui do corpo material, né? E isso envolve aquilo que você estava falando, do conhecimento. Isso é um conhecimento adquirido, né? Que você traz em benefício da pessoa, e ela, a maioria das vezes, às vezes sabe, outras não sabe tanto, mas, né, incorpora, consegue fazer alguma modificação, e quanto à alma, é a mesma coisa, né? E aí que vem o Espiritismo nos trazendo à consciência certas coisas que, às vezes, né? Então, uma pessoa que tem uma vida regrada,
que tem um equilíbrio espiritual, ela tem ela colhe naturalmente, ela colhe no dia a dia, né? Então, num lar, né, uma pessoa que tem uma tranquilidade, ela às vezes consegue se cuidar, vamos lá, se controlar muito mais numa conversa do que uma que não tem, né? Que faz uma reação compulsiva e já vai brigando e tudo mais, né? Uma pessoa que tem mais espiritualizada dentro de um lar, né, consegue trazer exemplos ali aos filhos, né? De que o material talvez não seja o principal, né? De que as amizades, os comportamentos, né? E os filhos crescendo isso naturalmente, né? Como uma consequência, vão ter ali vai ter um fruto ali, né? Vai ser filhos mais ligados a você, uma família mais equilibrada e por aí vai. É isso, né? A gente vai, mas às vezes é duro, né? A gente leva um tempo para aprender, né? Que as nossas escolhas têm consequência, né? Então, quanto mais rápido a gente aprender isso, melhor para a gente, né? Mas vamos lá, vamos abrir. Que a gente... Oi, Davi. E depois a Paula. A vida é uma escola que nos dá a oportunidade de nos conhecermos, é uma grande oportunidade para ajustar nossa vida, nosso caráter, nossos pensamentos à harmonia e à ordem divina. É nossa vontade de fazer a vontade do Pai? Essa é uma pergunta. O sofrimento é o grande mestre que corrige e endireita a árvore que cresce torta. Eu abençoo as dores e sofrimentos do meu passado, porque eles me ajudaram a me encontrar. Porém, ouvir a voz do meu guia interior e obedecê-la é o melhor caminho. O sofrimento é opcional quando a sabedoria está ausente. Amar a Pai acima de todas as coisas começa por aceitar as correções que a vida nos dá, que tudo o que nos acontece é para o bem e para melhor. O diamante brilhará se for polido dia a dia. Obrigado. Perfeito, Davi. Muito obrigado. É isso mesmo. É esse o processo, né? Oi, Paula. Estava aqui pensando exatamente na linha do pensamento do que o João falou, porque nós já entendemos que nós somos herdeiros dos nossos atos e das nossas decisões, né? E tanto no nosso processo reencarnatório todo, desde sempre, e a atual encarnação, que é o que a gente tem a resposta mais imediata, ou levamos para as próximas. E aí eu sempre pensei nisso, numa situação, a nossa responsabilidade individual, o que eu faço para mim mesmo que me atinge, tanto positivamente quanto negativamente, e também o quanto é interligado ao coletivo. Então, existe uma responsabilidade no coletivo também, porque às vezes as nossas decisões atingem outras pessoas. E essas outras pessoas tomam decisões que podem prejudicar muito acentuadamente a encarnação dela, através de uma decisão sua, né? Então, aí a gente tem uma responsabilidade individual, lógico que as pessoas ao nosso entorno têm a responsabilidade individual das escolhas e ações delas, mas muitas são reações às nossas decisões. Então, eu acho que é mais um ângulo do que esse texto traz para nós. E eu estava pensando nisso, como o João deu exemplo, o meu exemplo dentro de casa vai atingir a educação dos meus filhos, ou no meu trabalho, as pessoas que convivem comigo. E eu estou lendo o livro da Ivone Pereira, que fala a respeito de uma encarnação que ela tirou a própria vida.
E ali deixa bem claro quanto a decisão dela sobre a encarnação dela atingiu o pai e atingiu outras pessoas que conviviam com ela, e que isso foi carregado para próximas encarnações também. Então, é um emaranhado de acontecimentos individuais e coletivos. E a gente não pode esquecer disso, porque eu, Paula, pensava sempre em mim. O que eu decido, o que eu vou fazer por mim, vai ter consequência tal ou não vai, mas a gente também tem que se lembrar não pode se esquecer que nós vivemos num coletivo, né? E que as decisões afetam as pessoas que estão conosco, afetam o meio ambiente onde a gente está, o social onde a gente está. Então, faz parte de um enredo muito bem conectado, né? Porque Deus é perfeito e bom o tempo todo. Então, as coisas se conectam de uma maneira que favorece a todos, mas que nos faz pensar também aonde eu posso estar contribuindo individualmente e coletivamente, e não pensar só em mim, né? Perfeito, Paula. Oi, Val. Eu estava ouvindo a Paula falar e eu estava pensando no segundo texto do Emmanuel, porque ele diz uma frase ali muito forte. Ele diz, não existe mal na terra, senão no coração dos homens. É duro, né? É duro a responsabilidade. Na terra não existe mal, senão no coração dos homens. Então, essa coisa das consequências dos nossos atos, quando a gente escolhe fazer o bem, né? Se todo mundo escolhesse fazer o bem, não teria mal na terra, é isso que ele está querendo dizer. Se a gente aprendesse a controlar os nossos atos, a praticar o evangelho, né, que é praticar o bem, não teria mal na terra. Então, o quanto que é a decisão, que, como a Paula falou, é individual, eu não posso decidir por ninguém, além de mim mesmo, mas a decisão que eu tomo, ela tem um impacto enorme. E quando você pensa nisso, né, ele diz ali, não existe mal. Se você pensar a terra sem o homem, não existiria mal. Né? Então, é muito maior essa consequência do que a gente decide, né? E está na nossa vontade, porque a gente pode escolher fazer o bem. Você tem toda a razão, é uma fala dura, né? Porque está tudo funcionando, né? O universo está funcionando, está tudo, né? Nenhum animal agride o outro sem uma absoluta necessidade, né? De sobrevivência, né? Não existe mal, só existe a necessidade, né? E, infelizmente, o homem coloca, né, mas é o nosso processo, né? Nós chegamos ao grau de liberdade, a liberdade nos dá o direito de fazer também besteiras. E é uma pena, né, que a gente demore tanto para entender que está fazendo besteira. Mas vamos lá, oi, Xana. Oi, boa noite. Então, eu fiquei aqui pensando essa questão da ação e da reação, né? A gente tem algumas pessoas, né, têm consciência da questão da reação, ação e reação e consequências, né? E eu fico me perguntando o que motiva, então, as escolhas das pessoas, né? Acho que é aí que o autoconhecimento vai nos ajudar a identificar o que está motivando as nossas escolhas. Elas estão sendo motivadas pelo medo, pelo amor? Quais são as motivações das nossas escolhas? Então, acho que a importância de você olhar para dentro e ter essa percepção, né, de ao longo da sua vida, como foi que você direcionou as suas escolhas? Foi baseado em quê? Né? Eu vejo muita gente que foge de problemas, que foge de situações difíceis, porque tem medo, porque ficam apavoradas, e aí preferem esconder os seus erros, né? Preferem agir de uma forma mentindo, agredindo, se escondendo através de suas vaidades, porque tem medo, né? E, na verdade, a coragem, né, é divina, né? Porque é preciso coragem para a gente nos enfrentar as dificuldades, os monstros que temos dentro de nós mesmos, né? Que é esse processo mesmo de aprendizado, da gente se perceber, da gente se reconhecer como em processo mesmo de evolução.
Então, esse enfrentamento, essa capacidade de, né, superar os nossos medos, de buscar a coragem, isso é amor, né? É amor por si, é amor pelo processo em si, pela a evolução, né? Pelo querer aprender, por querer fazer o bem. Então, é importante a gente ter esse olhar, assim, pelo menos eu venho buscando, né, perceber quando tem uma decisão para tomar, e muitas vezes são difíceis, e eu me pergunto, e agora? Eu vou agir de que forma? Pelo medo, sabe? Ou eu vou buscar a coragem, vou agir por amor, por mais duro, por mais que seja difícil, mas como fazer para conseguir fazer essa escolha pelo amor, né? Perfeito, obrigado. Eu às vezes me vejo, mesmo com 30, 40 anos, né, a gente às vezes vai olhando a vida que viveu e quantas vezes, né, a gente se pega sendo um adolescente. Aí eu tenho direito de escolher isso, tenho direito de fazer isso. Sim, tem. Né? Nós temos direito de fazer qualquer coisa, né? Como Paulo de Tarso dizia, né? Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E tudo me é lícito no sentido de que Deus me fez livre, porque eu posso agir, eu posso fazer o que eu quiser. Nós somos tão livres que nós podemos ir ao ato extremo de tirar a própria vida física, né? Porque não saímos da vida de jeito nenhum. No entanto, o que é que me convém? E é essa a pergunta, né, que não quer calar. Porque o que me convém para quem? Para o homem material? Para o homem que vai viver uma vida e acabou? E depois vai ter que fazer, né, face ao que viveu e ao que escolheu? Ou ao que convém ao homem eterno? Porque esse é o nosso problema, né? Nós temos sido adolescentes e que tomamos decisões intempestivas, baseadas em coisas bobinhas, susceptibilidades, né, como ele diz no texto, e nós não entendemos que o nosso Pai, ele nos deixou livre, mas que ser feliz é simplesmente caminhar pela estrada mais fácil. Né? A rebeldia sempre nos trouxe sofrimento, a teimosia sempre nos trouxe sofrimento. E como é duro, né? Como é duro a gente entender isso. E quando a gente entender um pouquinho, como é duro entender que alguém que a gente ama ou que a gente conhece está teimando, né? Você fala, por quê? Por que a gente teima? Por que a gente é tão bobo? Né? E às vezes a gente melhorou um pouquinho, já viu um pouquinho, está tentando fazer um esforço, aí você vê do lado, né, uma pessoa que você quer bem, um amigo, um familiar, e a pessoa teimando, né? Fulano, vem estudar, ou, né, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos sair desse universo limitado, pequenininho, que não é uma crítica, né? Porque nós estávamos ali até ontem e sabe, às vezes são décadas que a gente perde. Isso é terrível, por teimosia, né, como a Shana falou, por medo, né, por coisas bobas às vezes. Quanto isso pode nos custar, né? E o interessante é que não existe julgamento, porque Deus é eterno, Deus tem a eternidade toda à disposição dele, nós agora, né, depois de criados por ele, somos eternos, mas ser feliz é um interesse nosso. Eu posso ser feliz daqui 1000 anos, ou daqui 2000 anos, verdadeiramente feliz. Ou eu posso ser já. A pressa é minha, não é de Deus, a pressa é nossa. Eu é que tenho que acelerar o passo para dizer, eu quero chegar logo, eu quero entender logo, eu quero me ajustar às leis divinas. Então, quando você começa a se ajustar às leis divinas, você é feliz. Porque você não está brigando com Deus, não está brigando com a lei. Então, é bonito mas isso tem que vir de nós, isso tem que vir da nossa maturidade, isso tem que vir do nosso entendimento, isso tem que vir do nosso crescimento. Não tem outro jeito. Ninguém cresce por ninguém.
Ninguém aprende por ninguém. Então, a gente tem que estar aberto para aprender, né? E aprender com os outros, aprender com a doutrina, aprender com o evangelho, aprender com as nossas experiências, né? A gente tem que estar aberto, ter humildade para aceitar que nós estamos num processo, que nós somos ainda, né, adolescentes, muitas vezes. O texto de Emmanuel, ele fala, é muito lindo, né? Todo esse texto que ele fala da beleza da terra, né? Da natureza. Quanta beleza que a gente tem à nossa disposição, tem o universo à nossa disposição, todo o material de construção está à nossa disposição. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo, mas a escolha é nossa, que tipo de material que a gente vai pegar para construir a nossa vida, para construir o nosso futuro, para construir nosso espírito. O material de construção é escolhido por nós. A gente pode escolher as paixões, a gente pode escolher os vícios, a gente pode escolher a maledicência, a revolta, a tristeza, mas a gente pode escolher o amor, o bem, a luz. A gente pode escolher as belezas, né, que Deus nos colocou à nossa disposição. Então, a natureza e a vida nos oferece tudo o que a gente precisa. Mas como César disse, é escolha nossa se a gente opta por levar a vida empurrando com a barriga, ou se a gente define um alvo, né? Se a gente foca em alguma coisa, se a gente define o alvo do nosso destino. O que eu quero para mim, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o meu futuro. É para amanhã, é para daqui 10 anos, acho que o plano é nosso, somos nós quem temos que planejar o nosso futuro. Enquanto a gente fica negligenciando as nossas escolhas e deixando para o dia seguinte, nós vamos empurrando com a barriga. Então, esse, né? Acho que é esse o segredo, é fortalecer o coração, é colocar amor na nossa vida, nas nossas palavras, é colocar respeito, é colocar gentileza, é colocar nas nossas atitudes o bem e distribuir luz. Evitar, né, de ficar, como o senhor Nissas bem remarcou, de ficar falando mal dos outros. Quanta gente, né, não sabe conversar senão para falar mal dos outros. Então, a natureza, a vida nos oferece tudo o que nós precisamos, mas nós temos, ou a gente pega material de segunda, ou a gente pega material que vai durar para a eternidade, né? Então, a construção da nossa vida é nossa. E a escolha do material é nosso. Então, eu acho que é muito importante o Paulo de Tarso, ele fala, eu sigo para o alvo, né? Depois que Paulo de Tarso descobriu Jesus e que começou a transformar a vida dele, e ele teve, né? Ele falava sempre isso, eu sigo para o alvo. Ele tinha um alvo que era Jesus. Então, qual que é o nosso alvo? Acho que as escolhas são nossas, o alvo é nós que decidimos qual será ele. Então, acho que a gente tem que pedir, né, que Deus nos dê lucidez, que Jesus nos dê lucidez para que a gente escolha bem esse alvo, né, qual é o nosso foco. E quando a gente consegue definir o nosso foco, nós vamos saber escolher o material de construção. Porque está tudo à nossa disposição, está tudo aí, a vida, Deus nos oferece tudo, nós temos família, nós temos trabalho, nós temos a capacidade de estudar, nós temos milhares de livros à nossa disposição, e tem gente que não pega um livro para ler. Então, passar a vida numa inutilidade, né, e a gente são escolhas, né, a gente tem que respeitar, mas acho que quando a gente está aqui estudando, a gente já entendeu que depende de nós a nossa vida, que nós somos responsáveis por nós mesmos. A gente convida, a gente insiste, mas cada pessoa decide por si mesma. Mas depois que a gente descobre que o alvo não é mais aqui, que o alvo é a nossa eternidade, e que a gente... César fez uma palestra ontem, ele falou de São Tomás de Aquino, e ele diz que depois que ele viu a beleza que espera por nós, as palavras dele eram palhas. Ele parou de escrever, porque ele falou, depois que eu descobri a beleza que nos espera, não dá mais para falar. Então, a gente às vezes acha, a gente procura tudo aqui, né?
no mundo, mas a gente não faz ideia. Então, acho que a leitura e o estudo nos permite entender o que nos espera, o que a gente tem, o que está nos esperando lá, o que Deus tem a nos oferecer. Nós somos filhos de Deus e nós temos o universo como casa. Então, a gente tem que parar de se contentar com pouco, e a gente tem feito isso há milênios. A gente se contenta com muito pouco, e a gente tem que abrir a mente, sabe? Abrir a alma para o que tem de grande no universo, para nós, porque somos filhos dele. Ele é o nosso criador e ele dá tudo que nós precisamos. Então, que a gente é saber escolher, né? Saber escolher o material de construção. Perfeito, muito bom. Nós estamos caminhando para o final, né? Achei muito interessante isso que a Giovana falou, de se contentar com pouco, né? Às vezes, ser dono da maior fortuna do mundo é se contentar com pouco. Né? Porque é isso. Né? Oi, seu Ulisses. Eu gostaria de comentar muito rapidamente, que nós estamos no final. É um fato que aconteceu comigo. Eu já estava na doutrina espírita, estava com 30 e poucos anos. E aqui a gente comentou, né, que quando a gente está dentro de um trabalho no bem, nós atraímos bons espíritos. E eu fui para uma empresa, uma cidade, onde eles tinham o costume de mandar as pessoas embora. Então, um monte de senhora com criança na rua e tudo. E eu, assim, embora engenheiro, estava trabalhando com o professor também, ensinando o pessoal a trabalhar. E o gerente da empresa, quando ele viu eu naquela condição, misturado com aqueles peões lá, ele assustou. E eu tinha um avanço assim intelectual dentro da empresa grande. Ele queria que eu fizesse o doutorado e o mestrado. Agora, eu não digo que foi eu que decidi. Quer dizer, parece que o imã me colocou para continuar meu trabalho. E hoje, se vocês forem lá em Timóteo, vocês não vão ver uma pessoa na rua pedindo esmola. O trabalho que a gente iniciou, eu envolvi as lojas todas para ajudar também, tudo. Eu estou falando para vocês, nós estamos falando em aflição, a gente, às vezes, nós somos um operário para tirar as aflições das pessoas. Você sabe o que eles falaram comigo? Você não veio aqui, não foi para ser engenheiro, não. Você veio aqui para resolver esse problema, esse sofrimento aqui, essas aflições aqui, pessoas passando fome, pessoas envolvendo com bebidas e tudo, porque estavam desempregadas. Então, vocês estão vendo aí a importância que tem. Eu já estava na doutrina espírita. Quer dizer, as entidades, aproveitando a minha mediunidade, é como se fosse, eles me amarraram para eu poder não aceitar fazer doutorado, fazer não sei o que lá, e deixar o pessoal. Quer dizer, eu fui assim um condutor, né, deles para minimizar as aflições lá, né? E realmente, depois que acabou essa tempestade, agora você pode ir embora. Se você quiser, você vai fazer doutorado. Está vendo como é que é a vigilância? Quer dizer, o orgulho e o egoísmo, eu não deixei me vestir dele na ocasião. Era para eu vestir. Ó. Já imaginou, com 30 e poucos anos, fazer doutorado, mestrado, sair para ser gerente da empresa, né? Não, eu achei melhor. Eu não, né? Eu me coloco assim, os meus guias verificaram que eu era instrumento daquele trabalho lá da cidade. Vocês desculpem até de eu comentar isso aí, gente, que é um fato particular, mas eu acho que está dentro do nosso tema, né? Perfeito, seu Ulisses, muito bem. Então, está bem, meus amigos, nós finalizamos, então, o nosso tempo. Eu rapidamente, 1 minuto, né? A Giovana falou de se contentar com pouco, eu acho que isso isso mostra toda a perspectiva que a gente pode ter nessa vida, né?
Nosso problema, eu tive uma reportagem, me fez lembrar uma reportagem que eu vi do Chico há alguns anos, e que eu fiquei muito... Foi uma época que eu estava me empenhando muito para estudar, para, né, para conquistas pessoais, e aí eu vi aquela reportagem do Chico e eu a revi ontem. E aí quanto o sofrimento e a maturidade nos ensinam. Nessa reportagem, o Chico era questionado sobre a vida material dele, sobre o salário dele, sobre se ele conseguia ganhar o suficiente para viver. E ele falou, eu vivo bem, meu filho, eu tenho um salário do ministério aí como aposentado, eu não casei, eu não tenho filhos, então eu vivo razoavelmente bem, né? Não tenho luxos, não tenho desperdícios, mas eu vivo bem. E você sabe, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu sou menos que nada, meu filho. E aí, aquilo, naquela época que eu vi lá atrás, eu falei, pô, mas por que isso, né? Por que essa coisa de se diminuir, né? E aí, ontem, vendo, eu falei, nossa, como o homem é de uma sabedoria, porque tudo nesse mundo é ilusão. Tudo é ilusão, a gente passa anos lutando para conseguir coisas que não significam nada. Você pode ter, mas o problema não é que nós temos, a coisa nos tem. Porque quando nós temos, aquilo que nós temos nos tem. E o Chico não queria ser possuído por nada. São Francisco tirou até a roupa do corpo porque ele queria dizer qual era a mensagem. Eu não tenho nada e nada me tem, a não ser Jesus. Então, a mensagem desses espíritos, ontem vendo, eu falei, meu Deus, como o Chico é de uma né? Ele estava simplesmente dizendo, eu não quero nada, eu não tenho nada, meu filho, eu não sou ninguém, a minha vidinha não tem importância nenhuma, quanto eu ganho não tem a menor importância nenhuma, o que eu ganho eu dou embora, né? Porque assim, ele não se contenta com pouco. Né? A Giovana lembrou da palestra sobre São Tomás, e eu lembro que num momento ele estava orando diante de uma igreja, né, de Nápoles, e Jesus sai, né, se materializa a partir do crucifixo e vem em direção a ele. E pergunta, o que é que você quer de mim, Tomás? Né? E aí ele pensa, né, fica de cabeça baixa, e aí ele levanta a cabeça, olha para Jesus e fala, somente o Senhor, quero somente a Ti, né? Só a Ti, Senhor. Então, se ele tivesse pedido uma fortuna, Jesus teria que dar. Né? Porque ele pergunta, o que você quer de mim? Né? Só a Ti, Senhor, somente a Ti. Quer dizer, ele na verdade foi extremamente ambicioso, né? Isso é não se contentar com pouco, né? Isso é querer muito. Mas essa é a verdadeira ambição que nós deveríamos ter, né? No nosso coração. E não passar uma vida atrás de misérias, né? Porque são misérias porque vão acabar no pó, né? Mas tá bom, nós temos aí uma imensa quantidade, né, de reflexões. Muito obrigado a todos, né, que participaram, a todos que participaram, né, com o silêncio do carinho, a todos que participaram com a palavra, né, a todos que participaram com a boa intenção e com o carinho da presença. Então, eu convido a todos para que a gente possa, né, então, fazer a nossa prece de encerramento. Não precisa. Querido Mestre Jesus, divino professor, divino amigo, divino guia dos nossos caminhos, nós, Senhor, agradecemos a mão que se estende na nossa direção. Agradecemos, Senhor, o
carinho destes mensageiros que visitam nossos lares, que envolvem nossos corações, que abençoam nossas vidas, que derramam sobre nós a luz abençoada do teu amor. Nós agradecemos, Senhor, porque embora não vejamos muito longe, nos teus olhos nós vemos aquele que seremos. Não sabemos ainda, Senhor, mas quando o Senhor olha para cada um de nós, o teu olhar pode ver o que seremos, o que nosso Pai espera de nós. Então, com esta esperança no coração, nós avançamos, Senhor. Dia após dia, quedas, lutas, nós queremos aprender, mas queremos, Senhor, aprender próximos de Ti. Cansamos de andar por estradas perigosas. Cansamos, Senhor, das nossas ilusões, da nossa pretensão de controlar a vida, as criaturas, da nossa arrogância em agirmos contra as leis de nosso Pai. Então, Senhor, dá-nos tua mão, guia nossos passos, auxilia-nos, Senhor, a caminhar com alegria. Somos filhos de Deus, temos um mestre de amor, de compaixão, de misericórdia. Temos amigos queridos que compartilham conosco o caminho e o aprendizado. Temos estes abençoados amigos da vida maior, que estendem as mãos, que nos abraçam, que nos convidam a tentar um novo caminho. O que podemos dizer, Senhor? Sempre nos faltarão as palavras quando estamos diante de Ti. Nós, Senhor, agradecemos a imensa alegria, a fonte de água viva que jorra nos nossos corações, a pequena lâmpada da fé e da esperança que se acende nas nossas almas. Nós queremos proteger esta luz, Senhor, e o melhor jeito de protegê-la é partilhá-la com os nossos irmãos, porque ela brilhará em todos nós. E se por um momento ela se apagar em nós, aquele ao nosso lado poderá trazê-la novamente ao nosso coração. Então, Senhor, que a pequenina lâmpada fique acesa em cada um de nós, porque aí estaremos todos protegidos pelo Teu amor, pela Tua presença, pela luz de misericórdia de nosso Pai Celeste. Fique conosco, Senhor. Abençoe nosso caminho, ilumine nossos passos. Que a luz da oração caia como um bálsamo sobre os nossos familiares, nossos irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que caminham na dor,
da incompreensão, da angústia, da tristeza. Muito obrigado, Senhor, que esta luz abençoada ampare os nossos caminhos e que a alegria de te conhecer permaneça nos nossos corações. Fique conosco hoje, para todo sempre, que assim seja.